E aí, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, certo? Eu queria, primeiramente, pessoal, falar com vocês sobre as nossas aulas, certo? Nós precisamos acompanhar as aulas. Eu vi que muitos estão aí acompanhando, parabéns, mas tem bastante outros, né? Bastantes outros que não estão nem vendo, nem acompanhando, nem sabem o que está acontecendo no momento, né? Muitos estão aí por fora. Eu encontro alguns no meio da rua. Pergunto, e aí as aulas e as atividades, cadê que você não enviou? E muitas vezes nem sabe nem o que, professor, que aula. Então, pessoal, vamos focar, vamos voltar, vamos aos poucos, né? Voltar a fazer as atividades, voltar a participar, porque o que eu estou vendo é que muitos participavam e hoje alguns estão deixando para trás. Então, pessoal, isso é prejudicial para vocês, certo? Por quê? Porque a gente está vendo aí que o ensino médio, né, que é terceiro, segundo e primeiro ano, já estão voltando aos poucos, já vão voltar a partir do mês que vem. E logo mais, se tudo der certo, será a gente, nono, oitavo. E aí a gente precisa estar ligado no que está acontecendo, pessoal. Porque senão a gente vai perder, vai ficar para trás, vai ficar preso ali e por consequência pode acabar perdendo o ano, né? Repetindo de ano porque não estava ligado numa simples aula no celular, né? E todo mundo tem um celular hoje. Eu vejo nas aulas vocês ficavam jogando lá Free Fire, ou seja o que foi. Então, mas vocês têm um celular na mão, vocês têm como chegar a isso. Eu sei que às vezes não dá para ver num dia, mas vê no outro. Às vezes entrega a atividade depois, mas isso não é problema, certo? O problema é ficar para trás sem ver as aulas. Eu sei que tem muitos aí que estão desde o início, certo? Muitos alunos estão acompanhando desde o início as nossas atividades, as nossas aulas. E isso é muito bom, porque quando voltar a gente vai continuar com os assuntos dados aqui. Então as provas, as atividades, vai ser tudo feito por isso, certo? Então, vamos lá. A gente vem falando dos esportes radicais, né, de aventura esse mês. E essa semana, na segunda-feira, dia 21, a gente teve o Dia da Árvore. A gente teve o Dia da Árvore, aonde foi feito alguns eventos online falando sobre as árvores, o cuidado, né, o plantio delas. Isso é algo que a gente pode ver em outras disciplinas, mas na nossa disciplina de esporte e lazer e já relacionado aos esportes radicais, a gente tem o arvorismo, que foi um esporte falado por alguns nas atividades, quando eu disse qual seria o esporte que você desejaria praticar. Se você fosse praticar um esporte radical um dia, qual seria esse esporte radical? E eu vi que alguns falaram sobre o arvorismo, certo? Primeiro aqui, pessoal, a gente tem que diferenciar o arvorismo do arborismo, certo? Arvorismo é quando a gente utiliza as árvores, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, né? Mas é quando a gente utiliza as árvores como um meio de suporte para segurar ali umas escadas de aço, algumas fitas que vão ser passadas, certo? Para praticar aquele esporte de aventura que atravessa ali uma árvore para outra, certo? Já o arborismo, que é com B, né, não com V, arborismo, o arborismo, pessoal, é a escalada das árvores. Então, você imagina aí uma árvore pequena ou uma árvore alta e um esporte onde as pessoas tentam escalar ela, certo? Da melhor maneira possível. Então hoje a gente vai falar sobre o arvorismo. Por quê? Porque o arvorismo é um esporte que utiliza as árvores e já como a semana da árvore, né, no dia da árvore aí, a primavera está chegando, então a gente vai ver qual o cuidado que esse esporte tem com as plantas, principalmente com as árvores, para que ele seja praticado. Certo? Mas vamos lá, pessoal, a nossa atividade no final aí. Preste atenção, beleza? Vamos lá. Ó, definição da atividade, certo? O que é o arvorismo? O que é que a gente pode dizer que o esporte e arvorismo é, certo? A gente já sabe que o arborismo é as escaladas, certo? Mas o arvorismo, a atividade que oferece aos participantes a possibilidade de percorrer um circuito de habilidades em altura, em forma de pontes, integrando-se com a natureza em locais até então inacessíveis, no nível das copas das árvores, ou seja, lá em cima. Existe uma grande variedade de atividades e pontes que podem ser montadas no circuito. Olha aí, certo? Então a gente já consegue ver um ponto diferencial do arvorismo para o arborismo. O arvorismo
ele é praticado no topo, certo? Na copa da árvore. E ali é onde existe o quê? Um circuito que é montado para que ele seja, para que as pessoas percorram ali com aventura, com altura, certo? Mas com todo o equipamento necessário, certo? Deixa eu só tentar aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que aumentou um pouco. É... O que a gente pode ver aqui também, ó, que existe pontes, certo? Pontes pênseis e pontes de troncos, ou seja, eles são fixos e imóveis. São pontes que elas podem se mover e são pontes que elas não precisam se mover. Então, ó, travessias com rede, tirolesa, pêndulos e até travessias dinâmicas com bondinhos e cadeirinhas deslizantes, além de diferentes maneiras de acesso ao circuito. Então esse circuito, ele contém várias coisas, pessoal. Ele contém ponte, contém pontes de troncos, travessias com redes, tirolesa, pêndulos, várias coisas, até bondinhos. Alguns têm até alguns bondinhos que transportam de um lado para o outro. Então, através de rampas inclinadas que imitam as pontes e facilitam a subida, estruturas metálicas, escadas, tirolesa e até utilizando técnica de ascensão, subida em corda. Ó, então, o arvorismo é um esporte radical que utiliza as árvores, certo? O objeto dela, de prática desse esporte, é simplesmente as árvores. Então, a gente tem que pensar que para que eles utilizem essa árvore e eles tenham a árvore para utilizar, a gente tem que preservar essa árvore. Então, professor, eles utilizam, mas eles não quebram galho nem nada. Não. O esporte, ele faz com que, usando todo o material necessário ali para a prática dele, ele simplesmente preserve a árvore e ao mesmo tempo que a pessoa, o atleta que está ali praticando o arvorismo, ele consiga praticar o seu esporte e não danificar a natureza. Mas vamos continuar aqui, certo? Definição da atividade. As pontes e estruturas basicamente são feitas utilizando cabos de aço, tá vendo? Ó, o cabo de aço é utilizado, certo? Eucaliptos tratados, madeiras diversas, compensados vigas, cordas, redes e plataformas fixas usadas para fazer a interligação das pontes. O principal objetivo do arvorismo é tirar as pessoas do chão e levá-las a um local onde o acesso é restrito, para apreciar a fauna, flora e paisagem de uma forma diferente e inusitada. Existem basicamente duas modalidades da prática que a gente vai ver agora, certo? Mas ó, qual é o objetivo do esporte arvorismo? É fazer com que as pessoas, certo, apreciem a fauna, a flora, a paisagem, a natureza, a árvore, o que é que tem nela. Imagine você praticando arvorismo e aí você passa do lado ali da árvore, vê alguns animais que moram na árvore, ninhos, né, de passarinhos. Isso tudo você está observando. O objetivo dele é levar você às alturas, certo? Lá em cima e fazer com que você aprecie a natureza, aprecie as árvores, veja os diferentes tipos de árvores. E isso é um esporte que está ligado totalmente com a natureza, certo? E preserva totalmente as árvores. Mas vamos seguir agora para as duas modalidades dessa prática, certo? Ó, a gente tem um circuito acrobático, que ele tem como característica principal oferecer uma grande variedade de pontes com diversos níveis de dificuldades, certo? Desde uma simples ali ponte, né, como uma complexa, mas que exige um preparo físico, um alongamento melhor, né? Então, tirolesas e pêndulos também fazem parte desta modalidade. É o modelo mais usado nas montagens no Brasil hoje, inclusive em eventos e treinamentos empresariais de RH. Olha aí. Então, hoje o circuito mais montado é esse acrobático, onde tem vários pêndulos, tirolesas, né? A tirolesa a gente vê bastante, certo? E ela também faz parte do arvorismo. Qual outra modalidade? Aqui não é tão praticada aqui no nosso país. É o contemplativo, que a sua característica principal é oferecer um percurso acessível a todas as pessoas com baixa dificuldade. Ou seja, é apenas uma ponte montada com cabo de aço e madeiras para a pessoa atravessar. Já a gente vai ver na imagem uma diferente da outra para que a gente possa pensar, né, qual é o contemplativo e qual é simplesmente esse outro aqui que a gente viu. Ó. Tem o contemplativo e tem o acrobático, certo? Então, qual é o contemplativo e qual é o acrobático? O acrobático, ele já diz o nome, ele precisa de uma acrobacia melhor, exige um pouquinho mais.
Já o contemplativo é apenas para você contemplar a natureza, basicamente, e não se preocupar tanto com o perigo. Então pode ser usado como circuito de observação de pássaros, que é o birdwatching, certo? Então as pessoas sobem só para observar os pássaros, como eu tinha dito um pouco antes, certo? Olhar os rios, lagos, áreas de algum interesse turístico, certo? Como manguezais, nascentes, porções da Mata Atlântica, certo? É montado com pontes pênseis bastante firmes, evitando balanço excessivo, ou seja, é uma ponte bem estruturada de aço, certo? Com madeira, para que as pessoas passem apenas de um lado para o outro, certo? Então, tem corrimões e proteções laterais maiores e mais estáveis, além de plataformas, certo? Mais largas. Então, eles utilizam um material bem melhor, um material bem mais estruturado para poder fazer. E isso não vai arriscar tanto a pessoa, é uma aventura, certo? Já o acrobático, ele exige algumas acrobacias ali do participante, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essas duas definições aí. Mas vamos passar um pouquinho mais antes da gente ver a diferença e a gente volta para ver se a gente entendeu aí um pouco da diferença de um para o outro, certo? Principal ponto da nossa aula. Qual a relação da atividade com o meio ambiente? A prática do arvorismo traz uma visão bem mais abrangente da importância de se preservar as árvores. Sabemos que aquelas árvores jamais serão derrubadas por qualquer outro motivo comercial, já que o arvorismo elevou-as a categorias de grandes estrelas do espetáculo. Olha aí, a grande estrela do espetáculo não é os passarinhos, não é os animais, não é a fauna, certo? Não é eu e nem você que vai praticar, mas sim as árvores, que são objeto, certo, natural desse esporte. Então, o arvorismo eleva elas, certo, ao grande estrela do espetáculo. O convívio dos participantes com o meio ambiente ao redor do circuito também é muito importante, principalmente quando se trata de sistemas ameaçados, como Mata Atlântica, mangue, dentre outros, que são bastante prejudicados por causa do ser humano. Saber qual é o estado da árvore que será utilizada é primordial. As árvores devem estar saudáveis, não apresentando insetos dentro de seus troncos, fungos ou sinal de podridão. Proteger as árvores ao montar o arvorismo também é muito importante. Sempre deve-se colocar proteções nos locais onde cadê? Locais onde corda, certo? Cabo de aço ou metais terão contato com a árvore. O intuito do arvorismo é preservar a árvore e não machucá-la, certo? Às vezes a gente pode pensar, bota no galho, quer no galho. Não. O intuito desse esporte, é preservar e não machucar, quebrar ou matar a árvore. Tanto que antes de se colocar um circuito ali, seja acrobático ou contemplativo, de arvorismo, as pessoas elas observam se a árvore ela tem insetos, se ela é oca por dentro, certo? Se os insetos, o cupim já corroeu ela, se ali tem algum animal que mora ali que pode ser ameaçado, certo? E dentre outros. Então eles procuram a árvore mais adequada para ser feita essa prática de esporte. Certo, pessoal? E qual a diferença aqui que a gente pode ver? Imagem 1. Isso aqui simplesmente é o quê? É o arvorismo contemplativo, como a gente disse. Ele é mais seguro, você pode ver que ele está apoiado, segurado, tem a madeira, tem apoio de um lado, do outro. Então isso aí é o contemplativo, onde ele vai passar, olhar as árvores, certo? Não vai ter tanta aventura, a não ser se equilibrar um pouco aí na ponte, certo? Agora, esse aqui já é um circuito onde ele vai ter que subir de um lado para o outro, descer, passar por um lado mais estreito, certo? Você vê que tem uma estrutura toda em várias árvores, e não só em duas ali para ele atravessar. Esse daí é chamado arvorismo acrobático, certo? Onde os participantes eles têm que subir, atravessar a tirolesa aí dessa corda vermelha no meio e tantas outras coisas, certo, pessoal? Aqui a gente vê, um simples, um contemplativo também, novamente, onde as pessoas apenas vão atravessar de um lado para o outro, com todo cuidado, seguro, material necessário, certo? Apenas apreciando a natureza. Então, seja no contemplativo ou seja no acrobático, certo? Onde vai exigir maior esforço do nosso, né, do participante, dos praticantes, nós temos que ter a consciência, pessoal, que todos esses materiais aí aclopados na árvore, eles preservam a árvore também, eles não vão denegrir. Você pode ver que tem todo o material que envolve o tronco para não machucar o tronco. Se você ver aqui nesse cara aqui, de laranja, no capacete dele, ali em cima do capacete, você vê
a peça que vai segurar o cabo de aço, ela não é diretamente na árvore, porque se você colocar o cabo de aço na árvore, ele vai simplesmente fincar e vai machucar a árvore. Mas você vê que tem toda uma proteção ao redor com algumas cordas e algumas outras madeiras que vai fazer com que não machuque a árvore. Então tem toda uma estrutura, pessoal, tem toda uma estrutura montada para preservar a natureza. Aí, ó, as placas onde eles estão em cima, elas não são fincadas na árvore, ela envolve as árvores. Certas árvores só vai servir de apoio. A gente pode ver ali, ó, lá em cima no cantinho, onde tem uma mulher, certo? E tem algumas outras pessoas que estão atravessando. Você pode ver embaixo que é montada uma estruturazinha para aquela plaquinha ficar ali, onde ela está em cima, certo? Então não é machucando a árvore, mas sim preservando e praticando e admirando a natureza, certo? A mata e tudo que nela há. Certo, pessoal? Então, qual é a nossa atividade de hoje? Vocês vão escrever aí no caderno, certo? Como é que o arvorismo preserva as árvores? Você vai escrever, pesquisa aí, ó, como o arvorismo preserva as árvores, ligação do arvorismo com a natureza. E aí você vai escrever, certo? Em duas, três linhas aí no máximo, certo? Bem simples, como o arvorismo preserva as árvores, certo? Como é que ele utiliza esses materiais nas árvores? Como é que o arvorismo ele utiliza esse meio preservativo, certo? Diante das árvores. Em vez de machucá-las, ele preserva, ele coloca todo aquele equipamento ali. Então, você vai escrever em duas, três linhas bem simples, como o arvorismo preserva as árvores, tá bom? Então pesquisa aí, qualquer dúvida me pergunta, certo? Pode mandar a atividade que eu estarei corrigindo e tamo junto aí, pessoal. Como o arvorismo preserva as árvores, certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me pergunte. Tchau, tchau, pessoal.